Olá, amigos e irmãos em Cristo. Estamos começando mais um programa Polêmicas da Bíblia. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desde já eu convido você para ir dando seu joinha, dando seu like, dando a sua curtida. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber novas notificações. Tá ok? E o texto que estaremos analisando hoje é uma famosa frase muito dita no meio evangélico, principalmente entre missionários e pregadores pentecostais. Quem que nunca ouviu a famosa frase? Deus vai fazer um rebuliço nesse lugar. Deus vai fazer um rebuliço na sua vida. Ou até mesmo, Deus vai fazer um rebuliço nessa igreja. A única menção da palavra rebuliço que podemos achar na Bíblia Sagrada está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, que diz assim: houve um rebuliço naquele lugar. Notem que fala assim, houve um rebuliço. Não fala que Deus fez um rebuliço. Então, para analisarmos essa frase corretamente, devemos levar em consideração alguns aspectos da hermenêutica para que possamos interpretar de maneira correta essa frase. E a primeira regra da hermenêutica que eu quero destacar para você, eu quero destacar 3 somente. Primeiro, a língua original, o idioma e o dialeto em que foi escrito esta frase. Se pegarmos a palavra rebuliço, ela é formada pelo prefixo re e a palavra buliço, que vem do grego. Re significa repetição. Buliço significa o quê? Bagunça, desordem, confusão, agitação, tumulto. Ou seja, algo repetitivo, uma bagunça repetitiva, um tumulto repetitivo, uma desordem generalizada. É isso que o texto está querendo dizer. Somente analisando por essa primeira regra, já podemos entender que Deus não faz rebuliço. Não foi Deus que fez um rebuliço naquele lugar. Muito pelo contrário. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus de tumulto, enfim. Então já podemos entender que Deus não faz rebuliço. Porque a palavra fala, houve um rebuliço. Não fala que foi Deus que fez um rebuliço. E a segunda regra, para interpretarmos esse texto, essa frase, eu gostaria de citar a gramática, através da gramática, a língua portuguesa, também super importante. Apesar que muitas pessoas negligenciam essa palavra, a gramática, porém é super importante, porque trata-se de textos antigos, escritos em línguas antigas, como hebraico, aramaico, grego, que não possuíam pontuação, não possuíam vírgula, e você sabe que uma simples vírgula pode mudar completamente o sentido de uma frase. Uma vírgula mal empregada, mal colocada, muda completamente o sentido de algum texto. Então, se analisarmos esse texto, o texto diz o quê? Houve um rebuliço. Tá, houve. Quando a palavra houve, ela é uma palavra que vem do verbo haver, que é um verbo impessoal, ou seja, um verbo que não necessita de sujeito. Se fizermos a pergunta quem, para acharmos qual é o sujeito, ou seja, a gente vê que não vai precisar, não precisa de sujeito, simplesmente aconteceu. O rebuliço não foi algo que foi feito por Deus, foi uma consequência, foi uma causa. Por quê? Por que houve esse rebuliço? Então, simplesmente falando da gramática, primeiramente, a gente dá a entender que não foi Deus que fez um rebuliço. Muito pelo contrário, Deus usou o profeta para profetizar aquele vale de ossos secos, que estavam secos, sequíssimos, sem vida. E a palavra fala o quê? Houve um rebuliço. Rebuliço, como já aprendemos, pelo dicionário também, significa bagunça, barulho, desordem, confusão. Esse tipo de coisa, agitação. Agora, por que houve um rebuliço? Porque aqueles ossos estavam todos espalhados no vale. Um monte de osso jogado para tudo que é lado.
E quando o profeta profetizou sobre aquele vale de ossos secos, cada osso começou a sair do seu lugar, começou a procurar o osso do seu osso para que ele se ajuntar ao seu corpo. Então com isso aconteceu uma grande confusão, um grande barulho, aconteceu um grande rebuliço, ou seja, osso batendo com osso, foi um barulho, estrondo para lá, uma confusão. Imagina um tanto de osso se mexendo ao mesmo tempo para poder encontrar o seu osso, para poder encontrar o seu corpo. Ou seja, isso é o rebuliço, ou seja, foi a causa, não foi realmente a causa, foi a consequência, foi o efeito de quando foi profetizado vida sobre aqueles ossos secos que estavam sequíssimos. Eles começaram a se mexer, começaram a ganhar vida, então houve bagunça, houve barulho, houve desordem, houve confusão, uma grande confusão ali. Ou seja, não foi Deus que fez o rebuliço em si. O rebuliço aconteceu porque tudo estava em desordem, tudo estava fora do lugar. Então é nesse sentido. E se buscarmos pela terceira regrinha, né, que é uma das principais também, a gente tem que analisar o contexto bíblico, o contexto histórico. E o texto fala que quando Deus usou o profeta Ezequiel para profetizar sobre esse vale de ossos secos, o povo judeu encontrava-se sobre o cativeiro babilônico, um cativeiro que duraria 70 anos. Então eles estavam ali, né, muito tempo no cativeiro babilônico. Então aquele povo já não tinha mais esperanças. Aquele povo já estava desesperado, aquele povo já estava morto, praticamente morto, aquele povo já estava aceitando aquela condição deles, né? Condição que eles já não tinham vida mais. Eles achavam que Deus os havia abandonado. Mas muito pelo contrário, eles acabaram abandonando Deus. Por quê? Porque como eles estavam tanto tempo no cativeiro babilônico, achando que Deus não estava se importando com eles, eles começaram a seguir aquela cultura babilônica, aquelas práticas pagãs e se afastaram do Deus verdadeiro. Então Deus usou o profeta para profetizar vida naqueles ossos, na vida daquelas pessoas que já não tinham mais esperança. O que a gente entende? Que nem a morte pode impedir o agir de Deus na sua vida. Não há nada impossível para Deus. Tudo que estiver fora do lugar, Deus vai colocar de volta no lugar. Tudo que estiver morto, Deus vai trazer vida. Tudo que estiver seco, Deus vai restaurar, Deus vai renovar. Então, é nesse sentido que Deus não fez rebuliço e não faz rebuliço. O rebuliço acontece quando tudo está fora do lugar. Se estiver tudo morto, tudo fora do lugar, vai acontecer sim. Por quê? Porque é Deus colocando de volta no lugar, inclusive dentro das igrejas, porque está cheio de gente que está morto dentro da casa de Deus, está cheio de gente que está sem vida, que está como se fosse um vale de ossos secos. Por isso que o pregador tem que ministrar a palavra de vida, palavra de renovo, palavra de restauração, para que essas vidas sejam restauradas, vidas sejam renovadas, e para que essas pessoas voltem a adorar o Senhor Jesus, para que essas pessoas voltem a buscar o Deus verdadeiro, que essas pessoas não se acomodem, não fiquem simplesmente dentro da igreja como pessoas que estão lá só para frequentar, mas pessoas que creem no Deus verdadeiro, que creem no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que transforma e no Deus que salva. Então, eu espero que você que ouviu esse aprendizado hoje, você possa entender que Deus não faz rebuliço. Que você não fale mais essa frase dentro da igreja, que Deus vai fazer um rebuliço, que não é Deus que vai fazer um rebuliço. O rebuliço acontece quando tudo está fora do lugar, mas é porque Deus está restaurando a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.